vereadores estavam lá na prefeitura, hoje era a entrega daqueles materiais hospitalares, né? E aí houve umas pequenas solicitações lá para fazer essa entrega dos materiais hospitalares, e aí o nosso presidente e alguns vereadores estavam lá, por isso que atrasamos um pouco aqui o início da sessão de hoje, tá certo? Videca, vamos aqui às matérias da ordem do dia. Olha, tudo para uma sessão aí até rápida, né? Dependendo aí da discussão e votação de um veto. Olha só, nós teremos aqui o requerimento número 08, indicação da vereadora Nilza Jacinto Diniz, do PR, que requer que seja realizado mutirão de melhorias no povoado de Santa Lúcia. Aí nós temos ainda a discussão e votação em turno único do veto 02/2018, referente ao projeto de lei 23/2017, que autoriza o Poder Executivo a realizar doações de cestas básicas. Esse projeto, semelhante ao aquele projeto dos postos artesianos, ele foi aprovado com algumas alterações. Os vereadores fizeram aí emendas nesse projeto e foi aprovado com essas emendas. Não foi aprovado na sua originalidade, né, como veio do Poder Executivo, sofreu alterações, ou seja, houve emendas por parte de alguns vereadores e foi aprovado com essas emendas. Aí o prefeito vetou, semelhante ao projeto, né, dos postos artesianos. O prefeito vetou e hoje está aqui. Nós teremos a discussão e votação desse veto, viu, Breca? Então, hoje é das cestas básicas. Lembrando que aí, logo após a derrubada desse veto, me parece que aí volta para o Poder Executivo e vai para o Judiciário, né? O prefeito tem a opção de ir para o Judiciário. Mas depois vamos até bater um papo com o nosso assessor jurídico aqui, doutor Marcelo, para a gente saber qual que é o trâmite legal de um projeto de lei semelhante a esse, logo após ele vir para cá com esse veto e os vereadores derrubar o veto, né? Então, não sabemos ainda se esse veto vai ser derrubado, né? Vai depender muito da opinião aqui dos nossos vereadores, mas falando ao projeto anterior, aquele que tratava de poços artesianos, tá certo? Não é desse projeto. Agora vem hoje aqui para o plenário, vai ser discutido, e aí eles vão voltar lá se há ou não uma derrubada desse veto. Então nós estamos falando do projeto anterior, todos os vereadores estão por aqui, apenas ali no seu devido lugar a ausência do vereador Nenê Trajano, mas ele está por aqui, né? Ele já chegou aqui, então todos os vereadores em seus devidos lugares e dentro de poucos minutos nós já vamos aí dar início à sessão. Só aguardando a sinalização do nosso presidente para a gente dar início aí a mais uma sessão. Bom dia, senhoras e senhores, todos os ouvintes da Rádio Capivari, senhores vereadores, internautas que nos acompanham pelo Facebook, servidores da casa, tenham todos um bom dia. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informo o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta forma, havendo o número regimental, declaro aberta sob a proteção de Deus a 25ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, a vereadora Nilza fará a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Repreende o teu amigo, porque talvez não tenha compreendido, e diga: nada diz. Ou se fez, para que não tome o trazê-lo
repreendido ao teu próximo? Porque talvez não tenha dito aquele que é de acusado, ou se disse, por que não temes e diz? Repreende o teu próximo, porque muitas vezes se diz que não é verdade e não acredita em tudo o que dizes. Homem, a que peca a língua, mas sem dizer com intenção? Para que não peca pela língua, responde o teu próximo antes de cometê-lo, e dá ansejo ao tentor do Altíssimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Solicito o primeiro secretário da mesa, o vereador Ivanei, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h13 do dia 8 de junho de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 24ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, para dar início ao labor legislativo dessa data. O senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando os ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, aos presentes em plenários, aos servidores dessa Casa Legislativa e aos seus pares. Instante em que agradeceu a todos pela presença nos termos do artigo 74 do Regimento Interno. O senhor presidente informou que a segunda secretária da mesa certificou que os vereadores assinaram um livro de presença e, dessa forma, havendo número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 24ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou iniciado o expediente, solicitando o primeiro secretário da mesa, vereador Ivanei Pereira da Silva, PSD, a leitura da ata da 23ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, no ano de 2018, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato, ainda no expediente deste dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno. O senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta e que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 8º dia do mês de junho de 2018, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80. O Regimento Interno, o senhor presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de 10 minutos,
oportunidade em que nenhum dos edis se candidatou para discursar. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou, encerrando o expediente e verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereador Angelina Rodrigues, PV, para a leitura do ofício número 117/2018 do gabinete, datado de 8 de maio de 2018, de lavra do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhado a essa Casa de Leis em resposta ao ofício número 061/2018, que, em atenção à análise preliminar realizada pelo assessor jurídico da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, em relação ao projeto de lei número 007/2018, que dispõe sobre a autorização de doação de terreno do município de Abadiânia para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Codego, lhe requestou o atendimento de diligência em relação à matéria posta à apreciação do Poder Legislativo local. B. Leitura do parecer jurídico. C. Leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos em relação do projeto de lei número 007/2018. Ao termo da leitura, o senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, colocou a matéria contida no projeto de lei número 007/2018 em discussão, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-lo pelo prazo de até 10 minutos, por escrito. Oportunidade antes de iniciadas as manifestações, o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, e o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, valendo-se das disposições contidas na portaria número 027/2017, que amplia o direito de pedido de vista das proposições, solicitaram a abertura de vista em relação à matéria. Pleito deferido pela presidência desta Casa de Leis por oportunidade do lavor legislativo. O senhor presidente concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para a leitura do relatório da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, emitido em relação à mensagem do veto número 001, de 25 de maio de 2018, na qual, na forma parcial, a parte das alterações promovidas por essa Casa Legislativa no projeto de lei número 024/2017, datado de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de poços artesianos às famílias e comunidades das zonas urbanas e rural em situação de vulnerabilidade e risco social e das outras providências. Encaminhado após aprovado ao CAD municipal por intermédio do autógrafo de lei número 306, de 9 de maio de 2018, ao término da leitura, o senhor presidente colocou a matéria em discussão única, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-lo pelo prazo de 10 minutos, por escrito. Oportunidade em que se manifestaram o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, segundo o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, terceira, a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV. Encerrados os discursos, o senhor presidente, nos termos
do contido artigo 143, terceiro do Regimento Interno da Câmara, e ainda nos termos do artigo 45, quarto da Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás. Colheu a votação de seus pares em relação à manutenção ou à derrubada do veto ao artigo 2º e seu parágrafo único do projeto de lei número 024/2017, restando assim o veto derrubado. Em votação única por 6 votos a 5, divergindo o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, PSD, o vereador Clarindo Borges da Silva Filho, PTC, o vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, o vereador José Maria Filho, PTC, e o vereador Nilton Nunes de Moraes, PP, que votaram pela manutenção do veto, motivando o voto de Minerva, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, que igualmente posicionou-se pela derrubada do veto, arrimo no qual determinou sua remessa do departamento competente dessa Casa Legislativa para a confecção dos competentes autógrafos de lei e posterior remessa do burgomestre para deliberação que entender pertinentes, levantando questão de ordem. O vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, não concordar-se a questão restou anotada no livro de anotação de procedentes regimentais. Pontuou que nossa lei orgânica municipal, em vários artigos, prevê que a votação para manutenção ou derrubada do veto deveria ser secreta, apesar de ele mesmo concordar que a votação para análise de veto deve ser aberta, instante em que solicitou as devidas correções na lei orgânica municipal e regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Por a parte, o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, lembrou que já houve anterior questionamento semelhante e, à época, do assessor jurídico da Casa assinalou que, por aplicação do princípio e simetria, a emenda constitucional número 76, de 28 de novembro de 2013, aboliu a votação secreta nos casos de perda de mandato parlamentar e de apreciação de veto do Poder Executivo, sugerindo ao senhor presidente a colheita da opinião deste. Deliberando a questão, o senhor presidente vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, entendeu desnecessária neste momento a colheita de opinião do assessor jurídico da Casa, notadamente porque até mesmo já encerrada a votação, podendo o mesmo, caso algum edil entenda necessário manifestar-se ao termo dessa sessão legislativa, determinando ainda que a questão não tenha sido registrada no livro de anotação dos procedentes regimentais, deve ser feito à luz das conclusões jurídicas já apresentadas. O edil presidente concordou com o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, no sentido que a lei orgânica municipal e o regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, carece de reformas, por estarem ultrapassados em relação à Constituição Federal. O vereador Antônio Sérgio dos Santos,
PTB, disse também concordar com o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, em relação às votações abertas para análise de veto. Passando a leitura de ofícios e demais documentos recepcionados nos conselhos legislativos, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para a leitura do ofício número 980/2018, SEI AGTOP, datado de 15 de maio de 2018, que lavra do excelentíssimo senhor Jaime Eduardo Rincon, digníssimo presidente da Agência Goiânia de Transportes e Obras Públicas, AGTOP, encaminhando a esta Casa de Leis, em resposta ao ofício número 065/2018, originando em requerimento apresentado na forma oral pelo vereador Éder Ferreira Martins, PTB, ampliados por todos os demais vereadores, indicando-lhe a permanente necessidade de adoção das providências necessárias. Na esfera de suas atribuições, para a imediata retomada das obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da GO 474, entre a cidade de Abadiânia, Goiás, e o Lago Corumbá 4. Ao termo da leitura do ofício recebido no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor presidente determinou o arquivamento de praxe, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias. Caso pretendam e não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10h44, o senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, após novamente referir-se à solenidade de entrega do cartão Renda Cidadã, conforme convite encaminhado pelo Alcade Municipal, que está se realizando no dia de hoje, dia 8 de junho de 2018, no ginásio de esportes Dômero José Jacinto, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para a segunda-feira, dia 11 de junho de 2018, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, lavrei esta ata contendo 5 laudas digitadas, que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Primeiro, requerimento número 08/2018, indicação da vereadora Neuza Jacinto Diniz, do PR, que requer que está realizado mutirão de melhorias no povoado de Santa Lúcia. Discussão e votação em turno único do veto número 02/2018, referente ao projeto de lei número 23/2017, que autoriza ao Poder Executivo a realizar doações de cestas básicas. São essas matérias da ordem do dia. Concedo a palavra aos vereadores para tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Não tendo nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente, verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia.
Item 1, passa a palavra para a segunda secretária, a vereadora Angelina, para a leitura do requerimento número 08/2018, de autoria da vereadora Neuza Diniz. Requerimento número 08/2018, Abadiânia, Goiás, 5 do mês de junho de 2018. Excelentíssimo senhor Davi Vaz da Silva, digníssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Excelentíssimos senhores vereadores. Neuza Jacinto Diniz, PR, vereadora dessa Casa Legislativa, vem no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, e ainda prevista no requerimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, com respeito e acatamento costumeiros, requerer seja após aprovada pelo plenário. Encaminhado ofício a cópia deste requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe nos termos do contido no artigo 101 de nosso regimento interno a necessidade de adoção das providências administrativas necessárias na esfera das suas atribuições para a realização de um mutirão de melhorias no povoado de Santa Lúcia, tal como vindicado pessoalmente pelos moradores a esta vereadora em recente visita fiscalizatória realizada ao local. Pois bem, senhores vereadores, inicialmente permita-se lembrar que a Lei Municipal número 741, 21 de dezembro de 2011, criou o perímetro urbano do povoado de Santa Lúcia, neste município de Abadiânia, Goiás. Reconhecendo a importância daquele lugar, inclusive incumbindo-se de que promover e manter melhoramentos naquele distrito, conforme a previsão contida no artigo 32, primeiro e segundo da Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de 1966. Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como falo gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por exceção física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, estende-se como zona urbana e definida a lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicadores em pelo menos 2 incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Primeiro, meio físico ou calçamento com canalização de águas pluviais. Segundo, abastecimento de água. Terceiro, sistema de esgoto sanitário. Quarto, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Quinto, escola primária ou posto de saúde, uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constante no de loteamento aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora de zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Dito isso, nobres vereadores, registra-se em recente visita fiscalizatória realizada no povoado de Santa Lúcia dos munícipes que ali residem. Recebi a reivindicação de adoção de providências junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, para a limpeza, desinfecção interna e limpeza externa da caixa de água que abastece o povoado de Santa Lúcia. E ainda junto à 3ª Companhia Dependente da 37 Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, a Delegacia de Polícia Civil de Abadiânia, Goiás, visando a melhoria da segurança daquela parcela da nossa população. A primeira súplica justifica-se especialmente na necessidade de manter-se a potabilidade de água fornecida à população daquele ajuntamento. Aliás, neste mesmo sentido, por óbvio, devem ser mantidas boas práticas sanitárias na operação e manutenção do sistema de abastecimento de água para consumo humano, o que representa a adoção permanente de um conjunto de procedimentos planejados, implantados e implementados a partir de bases. Científicas, técnicas, normativas com o objetivo de controlar, manter a quantidade da água ofertada à população. Não é preciso dizer, em relação aos reservatórios de água potável, esses devem atender a critérios dentro dos quais podemos enumerar.
Possuir tampas de especificação passagens dimensionadas para permitir a entrada de um homem em todos os compartimentos, visando a inspeção e higienização dos reservatórios. Segundo, as superfícies internas devem ser ângulos de cantos arredondados, sem emendas manualmente acessíveis, ausentes de reentranças e saliências, de forma a impedir a proliferação de micro-organismos, bem como permitir toda a asepsia do seu interior. Terceiro, ser concebido de forma a permitir o escoamento total da água. Quinto, as torneiras, conexões, outros componentes devem ser de fácil retirada, montagem para permitir limpeza e desinfecção. Quinto, as tampas, bem como outros acoplamentos, devem ter tal estanqueidade de forma a impedir vazamentos, ou a entrada de corpos estranhos como líquidos, poeiras, insetos e animais. Sexto, as tampas devem estar instaladas sobre bordas de abertura suficientemente elevadas acima da face superior externa do reservatório, de forma a impedir a entrada de água da chuva ou de qualquer outro veículo de contaminação difusa. Logo, a limpeza, desinfecção interna e a limpeza externa da caixa d'água que abastece o povoado de Santa Lúcia é de fato imprescindível e atende, além da reivindicação apresentada pelos moradores, a critérios de higiene geral. O outro pleito, senhores vereadores, está umbilicalmente ligado até mesmo à nossa Constituição Federal, que no artigo 144, inciso 4º e 5º da Constituição Federal, ao afirmar que cabe à Polícia Civil do Estado de Goiás funções de polícia judiciária, apuração e soluções de infrações penais. E ainda que cabe à Polícia Militar do Estado de Goiás a preservação de ordem pública, inclusive de forma ostensiva na preservação de ordem pública naquele povoado. Artigo 144. A segurança pública deve ser dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercício para a preservação de ordem pública e da incumbidade de pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem e ressalva competência da União as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto os militares. A polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação de ordem pública aos corpos de bombeiros militares, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhoria a esta área. E em âmbito municipal, pede-se desenvolver ações de prevenção à violência por meio de instalação dos equipamentos públicos, como iluminação, câmeras, além, é claro, de conosco, representantes do povo, reforçar e endossar pleito de as autoridades competentes, sejam militares, sejam civis. Pelo exposto, excelências, a adoção de providências pelo alcaide municipal, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, SAAI, para limpeza, desinfecção interna, limpeza externa da caixa d'água que abastece o povoado de Santa Lúcia, e ainda junto à 3ª Companhia dependente do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Goiás, a Delegacia de Polícia Civil de Abadiânia, Goiás, visando a melhoria da segurança daquela parcela de nossa população. Representará firme demonstração do empenho na administração pública atual em melhoria da qualidade de vida do nosso povo, motivo pelo qual apresento essa súplica, convidando vossas excelências a acompanharem tal indicação. Ao teor do exposto, peço aguardo o deferimento e aprovação. Neuza Jacinto Diniz, vereadora PR. Em anexo, senhores vereadores, tem uma certidão aqui de 21 de dezembro, que é a lei número 741 de 2011, da Câmara Municipal de Abadiânia. Com a palavra, a autora da propositura. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhor presidente, pessoas que fazem presente aqui nesta casa, funcionários e todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Capivari, os nossos internautas que nos acompanham. Eu, visitando o povoado de Santa Lúcia,
Quero até aproveitar a oportunidade e agradecê-lo, as pessoas ali que me receberam muito bem. E as reivindicações daquela população é a respeito de segurança e água. Foi o que mais eles me reivindicaram. Então, decidi a fazer esse requerimento, encaminhar ao nosso prefeito, José Aparecido Diniz, ao tenente Vilton, para que eles tomem ali providência e tenham mais um cuidado especial com aquele povo. Inclusive, uma senhora, no momento, ela me disse: olha, roubaram na minha casa, senhora de idade, então precisa que a segurança, uma viatura, passe ali mais vezes, veja a necessidade daquele povo, veja a necessidade daquelas pessoas que ali vivem, estão com medo. Inclusive, uma me citou: eu tenho medo, dona Neuza, porque já entraram na minha casa, eu vivo aqui, gosto daqui. Estão ali, sem uma proteção, é o que me citaram. Então, mais uma vez, quero pedir encarecidamente ao tenente Vilton: tenente, se o senhor estiver nos ouvindo, dê um olhado, com olhares especiais para aquele povo, vê com carinho aquela comunidade. E da mesma forma é a respeito da caixa de água. No momento em que estive lá, estava vazando, transbordando água. Então nós não podemos deixar que a água seja desperdiçada. Nós estamos aí carentes de que está faltando água, não só aqui, em todas as regiões. Então aquele óleo, o diretor do SAAI, doutor Alain, se estiver me ouvindo também, peço encarecidamente, olhe com carinho para aquele povo, não deixe que desperdice a água, e também uma higienização. Inclusive, tem fotos, a caixa d'água está péssima. Vamos olhar com carinho, vamos olhar por aquele povo. Eles precisam de um carinho especial. Então, senhores vereadores, eu conto com vocês, porque nós precisamos sim de olhar com carinho, não somente para Santa Lúcia, mas também temos outros locais que precisamos, igual Planalmir, a Badiânia Velha, e mesmo aqui na nossa cidade. Nós precisamos sim de olhar com carinho, olhar com outros olhares, o calor humano, de olhar com o olho humano. Eu acho que é isso que a gente precisa, que nós aqui na terra somos irmãos, é um cuidando do outro, e nós precisamos disso. Então eu conto com vocês, senhor presidente, e todos os vereadores que nos acompanham nesse requerimento. E mais o meu muito obrigado a todos. Vamos em votação. Como vota a Angelina? Favorável. Antônio Sérgio? Favorável. Carlos Cleiton? Parabéns à vereadora, e muito justo mesmo esse requerimento aí, sou favorável também, tá? Só queria falar uma coisa rápida aqui, sobre a questão da segurança. Realmente tem sido ali um lugar de esconderijo de pessoas que vêm de Anápolis, né? Ano passado chegou aqui uma reclamação na ouvidoria, e o tenente fez uma operação juntamente com a Polícia Civil, fez 2 apreensões e foi muito importante. Sou favorável, parabéns, e vamos trabalhar nisso aí. Clarindo Borges? Éder? Vereador Éder teve que se ausentar, está numa audiência. Ilvanei? Favorável. José Maria? Neuza? Favorável. Newton? Favorável. Rosemar? Parabenizo também, sou favorável. Está aprovada. A matéria vai à assessoria jurídica para as providências. Item 2, passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente ao veto número 02/2018. Senhor presidente, queria pedir vista desse projeto. Vamos considerar a vista, mas primeiro vamos só fazer a leitura do parecer, né, para que nós possamos tomar conhecimento.
presidente, só uma questão de ordem. A vista aí, nossa, acho que era bom consultar essa assessoria jurídica. Eu até Porque consultei, vereador. a manifestação das vistas, a análise do veto, ele tem uma tramitação diferente aqui na nossa Câmara. Né? Então, é uma tramitação, ele é analisado por uma comissão. Aí se o parecer ou não da comissão, aí o vereador, na hora que está incluso em pauta, porque faltou um vereador aqui, o vereador Éder, pede-se vista, o regimento interno está sendo atropelado. Sim, vereador, só desculpa cortar o senhor, mas eu também tive essa mesma dúvida quando o vereador me consultou, mas no ano passado foi baixada uma portaria aqui, número 27, e no artigo 1º dela fala que fica autorizado aos vereadores pedir vistas em plenário de quaisquer proposições antes de iniciada a primeira votação. Então também tive essa dúvida, né, em respeito ao regimento interno, pensando que talvez poderia atropelá-lo, mas é com base nessa portaria que eu acho que eu estaria atropelando ela em não conceder a vistas. Também concordo com o senhor e eu acho que essa portaria deveria ser revista em outro momento. A portaria, eu já até questionei essa portaria aqui. A portaria muda um regimento interno. Hoje, para a mudança do regimento interno, tem todo um procedimento aqui. Aí baixou-se uma portaria mudando o regimento interno. Isso também não é legal. E outra coisa, o regimento interno, quando ele se dispõe, aliás, a lei orgânica dispõe a respeito do veto. Essa portaria está modificando uma lei orgânica do município. Então, o que acontece? Mas são casos que, para a gente modificar aqui, precisaríamos de acionar o judiciário. Então, precisa disso, um veto, ele tem toda a sua tramitação descrita na lei orgânica. E nós, através de uma portaria, essa portaria, se ela for questionada, vai ser compassada. Nós temos que questionar, tendo que tem que se dar total liberdade ao vereador para ele analisar. Né? Aí, um veto que tem um trâmite totalmente diferente das outras matérias, aí na hora aqui de leitura do veto, discussão, ainda concede-se vista. Bem, esses são os meus argumentos, é a minha questão de ordem que eu quero que fique registrado na ata, porque, senhor presidente, tenha em ciência que nós estamos atropelando a todo momento o nosso regimento interno aqui da casa. E como nós somos minoria aqui, a nossa palavra não prevalece. Prevalece a palavra da minoria. E isso está errado, a concessão de vistas. Agora, nessa fase, nesse momento, é errado. Senhor vereador, enquanto o vereador faz a leitura, eu vou dar uma conferida no regimento interno e assim que ele finalizar a leitura, né, teremos uma solução. Ofício número 136 do gabinete. Padiana, Goiás, 6 de junho de 2018. Referente encaminhamento de mensagem de veto parcial do projeto de lei número 23 de 2017. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência a mensagem de veto número 02 de 2018, a qual veta parcialmente o projeto de lei número 23 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de alimentos a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e das outras providências. De autoria do prefeito para apreciação desta casa. Ao ensejo, renovo protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito.
Mensagem de veto número 002, de 6 de junho de 2018. Senhor Presidente da Câmara Municipal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o projeto de lei número 23 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de alimentos a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e das outras providências. Ouvida a assessoria jurídica manifestou pelo veto ao seguinte dispositivo. O artigo 3º e seu parágrafo único, in verbis. Artigo 3º. As triagens e distribuições a famílias e pessoas descritas no artigo 2º desta lei serão realizadas por uma comissão. Parágrafo único. A comissão que se trata, o caput desse artigo, será composta por 7 membros, sendo que 3 membros indicados pelo chefe do Poder Legislativo e 3 membros indicados pelo Poder Executivo, cabendo ao presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, da legislatura em curso, a presidir. Razões do veto. Inicialmente, o dispositivo, ao mencionar que o Legislativo indicará 3 membros para compor a referida comissão, bem como seu respectivo presidente. Procederá a comissão. Viola o dispositivo constitucional previsto no artigo 2º da Carta Magna, senão vejamos. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Jurídico, grifei. Verifica-se que o projeto de lei em questão trata de autorização para o ato do chefe do Poder Executivo, não justificando a participação do Legislativo na aferição dos critérios para doação de cestas básicas de alimentos, sob a pena de violação dos dispositivos constitucionais. Em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a participação de representantes de um poder em outro e inditou a súmula número 649 em verbis. Súmula 649 STF é inconstitucional a criação por Constituição Estadual de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, no qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Em caso, conclui-se que, se um órgão de controle administrativo não pode conter representantes de poder diverso, menos ainda poderia uma simples comissão. Ademais, verifica-se que a secretária de Assistência Social, dentre os órgãos da estrutura do município, é a única que possui equipe técnica capacitada e especializada para realizar estudos socioeconômicos e atestar a vulnerabilidade de qualquer grupo familiar, e que não é possível de se fazer através de uma comissão de pessoas leigas
no aspecto assistencial. Outro ponto a ser ressaltado é que o artigo ora vetado dá plenos poderes ao presidente da Câmara Legislativa em substituição ao chefe do Executivo para decidir quem merece ser agraciado com a doação. Por fim, é por demais ato de Câmara Municipal. Igualmente tem o dever de fiscalização, enquanto o Poder Executivo, como o próprio nome diz, deve ser executar as obras e atos administrativos municipais, bem como gerir o dinheiro público. Logo, se vislumbra a inconstitucionalidade e incoerência da participação do Legislativo na execução das doações das cestas básicas, até mesmo porque, como poderia o Poder Legislativo fiscalizar seus próprios atos praticados no Poder Executivo? Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Abadiânia, Goiás, 6 de junho de 2018. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 072/2018. Abadiânia, Goiás, aos 9 dias do mês de maio de 2018. A Sua Excelência, o senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal de Abadiânia, Goiás, Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, número 702, Centro, Abadiânia, Goiás, CEP 72.940.000. Assunto: autógrafo da Lei número 305, de 9 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio do ofício número 072 de 2018, esta Casa Legislativa, na pessoa de sua vice-presidente, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, encaminha-lhe para os fins de praxe o autógrafo da Lei número 305, de 9 de maio de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de alimentos às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e das outras providências. E, nesse mesmo ato, requestamos que, caso haja a sanção, seja encaminhado ao Legislativo cópia da Lei Municipal sancionada. Convém destacar, excelentíssimo senhor prefeito, que o texto original do projeto de lei número 023/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de alimentos a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e das outras providências, merece enfrentar subemenda modificativa aditiva ao seu artigo 3º, de autoria do vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, e emenda aditiva de autoria do vereador Éder Ferreira Martins, PTB, subemendas e emenda devidamente aprovada pelo soberano plenário. Assim, remendo-lhe as documentações pertinentes, onde aguardo a imediata doação das providências pertinentes e, desde já, lhe renovo protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Autógrafo da Lei número 305, de 9 de maio de 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de
alimentos às pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Alves Diniz. Emendas: vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, e vereador Éder Ferreira Martins, PTB. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sessiono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir e fazer doações de cestas básicas de alimentos que atendam às necessidades essenciais de alimentação de pessoas e ou famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Artigo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social a toda aquela que, de alguma maneira, não consegue prover os meios essenciais à sobrevivência, tais como pessoas em situação de abandono, sem moradia, além dos considerados hipossuficientes economicamente, na forma da lei federal, e outros que forem constatados por meio de triagem assistencial. Artigo 3º. As triagens e atribuições às famílias e pessoas descritas no artigo 2º desta lei serão realizadas por uma comissão. Parágrafo único. A comissão que trata o capítulo deste artigo será composta por 7 membros, sendo 3 membros indicados pelo chefe do Poder Legislativo e 3 membros indicados pelo Poder Executivo, cabendo ao presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e da legislatura em curso a presidir. Artigo 4º. As despesas serão custeadas com recursos próprios do município, com dotação orçamentária específica próprios do município, com a dotação orçamentária específica 08-244, 0800, 2039, 339-232, F-444, subelementado, Secretarias de Assistência Social, de acordo com o orçamento vigente e futuros. Artigo 5º. Fica vedada a doação de que trata esta lei no período de abril até dezembro dos anos em que houver eleições. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Atesto e dou fé que o texto acima reproduz a decisão dos senhores vereadores, conforme documentação arquivada nesta Casa Legislativa. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de maio de 2018. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, PR, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de maio de 2018. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito Municipal de Abadiânia, Goiás. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer